Constelar trata do fluxo da vida. Então, o facilitador ele vai identificar aonde esse fluxo foi interrompido e por quê. Então, constelar nada mais é que desentupir aonde esse fluxo travou. Então, muitas vezes a gente vai para a constelação querendo se livrar de algo, querendo resolver algo que interrompeu o nosso fluxo de vida. Só que o objetivo não é esse, porque toda vez que eu quero me livrar de algo, eu estou infringindo uma das leis sistêmicas, que é a do pertencimento, e estou entrando num padrão de exclusão. Então, o liberar o fluxo de vida na constelação é justamente a gente poder olhar para isso, integrar para depois harmonizar. E aí uma coisa que eu tenho encontrado muito e tem sido muito comum é um padrão, uma tendência da gente às vezes buscar a constelação, querendo resolver o que foi dos antepassados. Lógico que esse é um olhar sim, muito do que a gente sente de efeito é decorrente dos ancestrais. Por quê? Porque eu posso estar em um voto cego, inconsciente, numa lealdade por um amor doentio, sacrificial, em que eu me coloco na minha vida sem saber, para tentar expiar e compensar através de desordem o que aconteceu no passado. Então, existe sim essa possibilidade de olhar para isso e transicionar de um amor cego, sacrificial, em nome de algo lá atrás, para um amor que flui, um amor saudável. Mas a gente não pode esquecer que nem tudo que nos acontece é por conta do passado ancestral. Então, tem sim muitas questões que travam o nosso fluxo da vida através das nossas próprias experiências, da nossa própria história e como a gente armazenou aquela situação, como aquilo ficou na nossa memória e com qual sentimento, principalmente de situações de infância, de adolescência, que a gente ainda está no processo de maturidade psíquica. Né? Então, nem sempre numa constelação vai ser trabalhado questões ancestrais. Às vezes, para o momento, vai ser necessário olhar para si, para sua própria história, como você se posicionou na vida a partir das suas próprias experiências. Então, constelar é um processo lento, contínuo, é sempre, porque se desobstruir o fluxo da vida é todo dia quase. Então, as constelações vão de pouquinho em pouquinho nos ajudando, de tempos em tempos. Não é para fazer toda semana, nem todo mês, mas de tempos em tempos a gente vai olhando para o que travou a vida e como a vida pode fluir melhor. Esse é o principal objetivo também. E aí eu gostaria de trazer um texto do Bert Hellinger sobre bênção. Então, quando a gente fala de fluxo da vida, nós estamos falando da bênção, como essa bênção está na nossa vida. E muitas vezes somos nós mesmos que fechamos o portão da bênção. Quando? Quando a gente não sabe receber. Quando que a gente não sabe receber? Quando eu me coloco numa imaturidade infantil, que eu acho que tudo que eu recebo é pouco, ou não é bom, ou é ruim, ou eu encho de crítica aquilo que eu estou recebendo. Ah, porque a minha mãe fez isso pra mim, mas ela poderia ter feito assado. Porque a minha mãe me colocou na escola X, mas eu queria a escola Y. Porque a minha mãe me fazia ir dançar balé, mas eu queria o jazz. Porque a minha mãe comprou a roupa rosa, mas eu queria a roupa vermelha. Então não foi boa aquela roupa rosa. Então, se a gente, nesses exemplos que eu tô trazendo, um exemplo bem infantil, mas que a gente acaba fazendo e aplicando para tudo, é como se a gente fechasse o receber. E a constelar é o quê? É um grande convite para umedecer. Mãe, eu queria a roupa vermelha, mas eu aceito receber de você a roupa rosa, que é o que você podia me dar. Só que isso não falar num nível mental, e sim real, a partir de um verdadeiro sentimento que vem do coração.
Por isso que é um processo aos poucos, porque sem perceber a gente fica cobrando da vida e de todas as nossas relações a blusa vermelha que eu queria e recebi a rosa. Então, quando a gente se relaciona com pessoas em que está sempre se sentindo insatisfeito ou criticando demais a pessoa, o outro, ou o que o outro faz, que está sempre cheio de defeito, seja o marido, seja a mulher, seja o filho, seja o colega de trabalho, o amigo, tudo isso é um sinal de que o fluxo da vida está parado, está paralisado. E muitas vezes quem fechou a porta do fluxo da vida somos nós mesmos, dependendo de como a gente se posiciona e como está a nossa postura interna e a postura real, não aquela que a minha mente tenta achar que está correta. Então, Bert nos diz: a bênção vem de cima e flui para baixo. Ela vem para nós a partir de alguém acima de nós. Primeiro são os nossos pais. Quando os pais abençoam seus filhos, estão profundamente ligados ao fluxo da vida. A sua bênção acompanha a vida que passou aos seus filhos. Como a vida, a bênção também vai para muito além dos pais. Como a vida, a bênção é também passar adiante algo sagrado que nós mesmos já recebemos primeiro. A bênção é o sim para a vida. Você diz sim para a vida, se abrindo para receber, ou você diz não,